Tudo começa. Quando ele nasceu, Kajin era uma criança abençoada com uma espada de Deus, também entrou no mundo com um elenco incrível de talentos. No entanto, ele não é um Kajin. Seu pai e sua mãe ficaram desapontados com a criança, pois ela nasceu sem a mão direita e tinha o corpo magro. Todas as noites, em vez de cantar uma canção de ninar, a mãe deseja que seu bebê recém-nascido morra rapidamente. No entanto, o bebê realmente quer viver e não vai morrer. Ele também ouviu que seu pai, ainda no ventre, disse que essa criança era sua esperança e que não deixaria ninguém derrotá-lo, principalmente seu irmão. O pai esperava que seu filho fosse capaz de derrotar Kajin, mas o menino nasceu sem um braço e não foi abençoado pelos deuses. Ele é uma desgraça que matou as esperanças de seus pais e sua história começa. Um menino loiro chamado Kajin é mimado e brincado pelas empregadas. Eles ficaram maravilhados com a beleza dessa criança. Enquanto isso, a mulher olha de longe para o neto. Como você pode ver? Ele começou a andar. Enquanto seus filhos patéticos não desenvolveram um iota quando o moreno mal conseguia se levantar e dar os primeiros passos. Ele já sabe segurar uma espada. E quando o menino aprendeu a usar uma espada, seu primo aprendeu mana e começou a estudar esgrima na escola de Samia. A mãe do homem de cabelos negros queria desesperadamente que Kajin fosse seu filho. Em algum momento, Kajin se tornou objeto da admiração e inveja do homem de cabelos negros. Quando o menino Maneta tinha 7 anos, foi designado como seu servo, aparentemente enviado para ajudar de maneira amigável, mas na verdade foi seu pai quem o vendeu por 300.000 dons. O menino tem muitas cicatrizes e está sangrando. O nome do nosso herói é Devin. Ele foi amarrado a uma árvore enquanto seu primo estava em cima dele, rindo de um maldito perdedor. E então ele continuou a chicotear seus brinquedos. Karji não gostou dele em primeiro lugar e ele era alguém em quem ela poderia calmamente descarregar sua raiva. Mas ele não deve desistir, ele deve tentar conter as lágrimas. Foi difícil suportar o fato de que muitos dos adultos que o traíram não prestaram atenção ao que aconteceu. Seu tio é conhecido como um homem extraordinário. Ele deixou sua família há muitos anos e nunca mais voltou. E como ninguém o controla, ele se torna um sádico. Embora ele tenha vencido facilmente qualquer treinamento de combate, grande talento e a bênção da espada de Deus tornam-se um veneno para ele. Mesmo após o adversário admitir a derrota, o menino sanguinário não parou por aí. Logo foi a vez de Devin. Ele tem ciúmes da força e talento de seu irmão e quer ser igual a ele. Mas não importa o quanto ele tentasse, a ajuda veio. Sozinho, ele não consegue conquistar talentos. Ele foi jogado em um pilar de pedra e o chão estava coberto de sangue. Mas Kaji não se importa, pelo contrário, ele estava zangado com a maneira como esse perdedor inexperiente o encarava. Então o talentoso nobre começou a pisotear o pobre homem. Um homem loiro zombou que o jovem realmente esperava superá-lo por seus próprios esforços. Mas mesmo toda a sua vida não será suficiente. E apesar de sua situação miserável, o garoto de olhos vermelhos ainda quer vencer. Mesmo que seu sonho não possa ser alcançado apenas com o esforço de seu irmão, ele não tinha intenção de ficar preguiçoso quando o irmão loiro começou a se entregar ao álcool, prostitutas e drogas, mas, apesar disso, o garoto de cabelos escuros ainda não conseguia vencê-lo. No entanto, o guerreiro estava determinado a ultrapassar seus limites e derrotar seu irmão. O Coliseu é a arena da vida e da morte. Dois irmãos lutaram novamente. Joga o garoto para longe, mas ele não se afeta a eles, usa sua habilidade e corta a arena em dois. Por causa da poeira, o homem de cabelos loiros estava em desvantagem. Mesmo tentando muito, ele não conseguia ver seu parceiro, mas ele não estava embaixo mas acima dela. Kajin conseguiu desviar do ataque e defender com sua espada. Após uma enorme explosão foi ouvida em toda a arena. Todos os participantes ficaram maravilhados. O guerreiro de uma mão deve derrotar a espada atacante até então. A pontuação oficial do Warrior é de uma vitória e 21 derrotas. E agora? Aos 29 anos, ele derrotou com sucesso a pessoa que mais odiava no mundo. Em duelos não oficiais, ele perdeu inúmeras vezes e muita gente dizia para ele desistir todas as vezes que perdia. Zombam dele quando são talentosos, é uma perda de tempo, mas apesar de tudo, ele venceu e agora os verdadeiros desafios estão por vir.
O nome de um novo herói Devon despertou o interesse de seu talentoso irmão. Há quanto tempo ele pensou que sempre seria o mais forte, porém, o perdedor não consegue aceitar a derrota que vem do perdedor. Isso destrói sua autoestima. De cabelos negros se destaca. Ele se lembra das palavras de seus pais. Eles queriam que ele fosse como seu primo, mas se ele realmente tivesse tanto talento, ele não teria sido jogado para o céu assim. Naquele momento, o loiro não aguentou a humilhação vinda do perdedor e seus olhos se encheram de raiva. O guerreiro continuou a repreender o perdedor por não viver uma vida licenciosa e era um covarde patético. Finalmente, depois de vencer, ele se virou e saiu da arena. Porque isso é o fim no final de sua vida, Kajin esfaqueou covardemente o menino pelas costas. O público ficou chocado quando a celebridade era tão baixa que atacou por trás. Mas ele não deveria estar muito surpreso. Seu irmão fica na serra até o fim. Acima de tudo, o garoto de olhos vermelhos não se arrependeu de seu destino por um momento. Embora isso o machucasse, ele estava feliz por finalmente ter derrotado Kajin. E é como se ele não devesse viver. As famosas espadas do sol transmitidas e usadas apenas na família Samil também contém pessoas da família Sama. Mana antidemônio. Se a maravilhosa Santa Raila não tivesse aparecido, ele não teria chance de sobrevivência após o nascimento. Mas agora o Kajin será lembrado como um perdedor. Depois de dizer as palavras com um sorriso, o menino morreu. O guerreiro acorda em uma das celas da prisão e não entende sua situação. Ele morreu e foi para o inferno. No entanto, não foi isso que aconteceu. O menino teve sorte, pois um santo estava presente na arena e, sendo um santo, ele curou o imundo Devon. Ela é o epítome de um milagre. O menino ainda não entendia como sobreviveu porque todo o seu corpo estava ferido. A única coisa que ele podia fazer era respirar. Neste momento, o formidável carrasco quer saber se o pinguim tem um contrato com o diabo. No entanto, o garoto de cabelos negros perguntou de volta, surpreso por não entender o que era. Mas o homem não viu nada de surpreendente nisso. Porque a única maneira de um perdedor como ele derrotar Kajin é assinando um contrato com o diabo. O carrasco disse que não havia motivo para recusar nada, pois seus pais lhe contaram a mesma coisa. Garrafas de sangue foram encontradas em sua casa. Para que todos entendam que ele é um demônio que sacrificou 300 crianças inocentes para se tornar mais forte. O tirano mascarado então disse que o jovem senhor chorou depois de esfaquear seu amado primo e amigo para preservar a honra da família e proteger a cidade do demônio. Depois de ouvir o absurdo, o jovem saiu. Embora tenha derrotado a família Samin, ele não conseguiu derrotá-los. Como se pode entender, eles preferem um talento loiro a ele. Logo depois, o carrasco leu um documento oficial afirmando que deveria manchar a honra de sua família e agora será selado e cumprirá prisão perpétua, sofrendo eternamente e apodrecendo na prisão. Este é o seu futuro próximo. Um homem de cabelos escuros notou que os tendões de suas pernas e braços haviam sido cortados de seu corpo. Está selado com muitas correntes. Ele foi pego até de olhos vendados. Ele imediatamente notou Kajin parado na frente dele. Covarde com um sorriso no rosto, observe que este lugar combina muito bem com Dev e também afirma que ele agora é o imperador da espada. As pessoas o elogiam como um gênio trabalhador e tudo graças a um perdedor de um braço só. Depois do jantar, ela o deixou. Logo a maior parte da comida parou de ser entregue e o menino ficou muito magro. Ele foi atormentado por uma fome terrível e até tossiu sangue. Ele nunca imaginou tal morte. Ele quer morrer na arena com honra. Meio morto, ele cai no chão, e aí você tem que perceber que está muito frio. Mas ele se perguntou como tudo acabaria se ele não tivesse só um braço. Se ele fosse da linha principal e se fosse abençoado pelo Deus da espada, sua vida seria melhor. Ele não queria morrer, mas ao mesmo tempo ele ouviu claramente uma gota de água e depois de uma luz no final, ele não acreditou que iria morrer. O prota é segurado pelo ombro, mas ele não reage. Então, um homem agarra pelos ombros e ele volta-se. O prota não entende o que está acontecendo. Por que ele sente dor? Será mesmo que estou dormindo? Mas logo ele percebe que isso é real. Porque tudo parece real e esse homem à sua frente. Embora o visse pela primeira vez, ele conhecia esse homem das famílias secundárias. Naquele instante o prota percebeu o porquê ele foi chamado de virgem. Ele não é mais o mesmo.
O sétimo filho de Aiden. Ele não entende. A essa altura, ele se cansa de ser ignorado pelo menino e tenta obrigá-lo a falar. Mas o lutador sabe bloquear bem esse tipo de ataque. Isso é o que dizer distância física dos inimigos. No entanto, uma coisa estranha aconteceu. O homem de vermelho voou até o final da sala. Mesmo o garoto de cabelos negros não esperava tamanha força. Por que esse ataque não é poderoso o suficiente para empurrar uma pessoa tão longe? O menino pediu desculpas e disse que sua mão escorregou. Em seguida, tente ajudar a vítima a se levantar. Mas o homem retirou a mão e se levantou. Dizendo que é só porque o cara de cabelo preto vem da família principal, seus filhos definitivamente vão esmagar a vida em você. Esta será a primeira vez que a família secundária esmagará a família principal. Depois de ouvir essas palavras, ele deve perceber que o homem à sua frente é igual ao pai. Ele sempre quer derrotar o tio. No momento em que percebeu que seu sonho não era viável, começou a transferi-lo para os ombros do filho e valeu a pena. Por que as pessoas de olhos vermelhos se tornam inadequadas para eles? Um filho loiro se virou antes de sair, avisando que não iria esquecer a arrogância e grosseria de Vincent hoje. Agora ele deve esperar que o cálculo ocorra ao encontrar espadas reais. Após a batida da porta, o silêncio absoluto reinou na sala. E o homem de cabelos escuros podia respirar calmamente sentado na cadeira. Ele se perguntou novamente se era um sonho.